momento você se deu conta que você não viveria mais sem viajar? Fala, agora... Legal. Já era. Fui mordido pelo... Mordido pelo bichinho de querer viajar, querer conhecer. Na verdade, não tem um momento específico, né? Na verdade, você fala, como é que você resolveu se dedicar a conhecer, a viajar? É mais ou menos como você chegar para alguém que abraçou uma profissão, seja ela um médico, um padre, alguma coisa, e falar assim, quando você resolveu ser o que você é hoje? Não existe um momento, existem vários momentos que te levaram àquela situação. Então eu posso enumerar alguns deles. Tá? Primeiro deles é uma situação até familiar. Meu pai era dentista, eu sou dentista de formação, minha mãe era professora, a gente aproveitava as férias escolares para a gente conhecer algum lugar em família. Então as minhas lembranças mais antigas de infância e pré-adolescência é de chegar nas férias e já ter meu pai e minha mãe falando, não, agora nós vamos passar as férias no Rio de Janeiro, nós vamos pegar a família e vamos para tal lugar, nós vamos para o sul do Brasil, nós vamos para Foz do Iguaçu. Então tinha essa expectativa de planejar a viagem, de programar a viagem e de efetuar em si. Então já começou familiarmente. Aí aconteceram outras situações. Eu tive, aliás, isso é bacana isso. Acho que muita gente lembra, hoje está na moda de falar de séries, né? Das séries, de televisão e tal. No meu tempo de mais mocinho, a gente falava que eram os enlatados. Acho que todo mundo lembra, pelo menos o pessoal mais velho, de um enlatado, de uma série que era do Kung Fu. O Kung Fu era o David Carradine, ele era chinês, migrava para os Estados Unidos, para o Velho Oeste americano, e aí ele ficava com as artes marciais, com o Kung Fu, e sempre se metendo em conflitos, em confusões, mas para o lado do bem e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque todo episódio tinha um momento do flashback, em que ele estava lá, aí ele passava pela cabeça dele um ensinamento do mestre Shaolin dele, e aí vinha o mestre Shaolin e falava assim, meu pequeno gafanhoto, veja, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Então, eu estou dizendo isso porque a gente tem alguns ídolos ou algumas pessoas que tiveram muita importância na formação do caráter da gente. Uma delas, eu já falei isso para outras pessoas, eu tive uma professora de ensino primário, professora de História e Geografia, deu aula para muita gente aqui em Socorro, professora Odila Feres, e ela dava aula, isso, veja bem, isso década de 70, o que a gente hoje faz com data show e PowerPoint, ela fazia usando slides de projeção, e ela usava para contar a história da humanidade, muitas vezes fotografia das viagens dela. Então você imagina, para uma criança ficar vendo aquelas fotos, ela ia falar de geografia, de repente ela ia falar de fiordes ou de geleiras e mostrava fotos dela nas geleiras da Patagônia, os fiordes da região dos Andes. Então isso causava um impacto muito grande. E eu tive a felicidade de fazer algumas viagens memoráveis. Eu me lembro que eu estava próximo do Polo Norte, próximo do Círculo, eu estava no Círculo Polar Ártico e tinha uma estação de correio. E eu mandei um cartão postal para ela, né, agradecendo isso. Então eu tenho isso guardado, eu tenho isso em fotos que eu enviei. E quando eu cheguei de viagem, eu recebi a ligação dela dizendo que tinha recebido esse cartão postal vindo da Lapônia, do Círculo Polar. Chique, o cartão chegou antes de você. Viagens longas, né? Chegou. E por coincidência, nessa viagem eu estava com a minha irmã e essa história do cartão nasceu porque a gente começou a discutir sobre viagens, a falar, bom, por que você gosta? A gente brinca, tem uma brincadeira familiar, que se juntar as viagens da minha irmã, meu cunhado, minha e da minha esposa, dá o mapa mundi. Né? A gente já aprende, por isso que hoje tem um mapa. Dá o globinho. E aí a gente pegou e chegou nesse denominador comum, que a Dona Odila teve uma formação, uma importância muito grande na formação da gente. Então, outra situação também familiar, eu tive um tio meu, José Carlos de Moraes, mais conhecido como Tico Tico, ele era o repórter da Bandeirantes, ele faz parte da criação da televisão no Brasil, ele é citado no livro, no Chateau, e você imagina, eu criança, eu tinha dentro de casa um tio que nas reuniões de família trazia um projetor de filme Super 8 para passar na parede da sala da casa, com um vídeo que ele fez com a inauguração da Disney. Ele teve na inauguração da Disney. Você imagina, uma criança ver o tio que foi na inauguração da Disney, que entrevistou o Kennedy.
Então, essas memórias da infância, ou seja, nós somos hoje o reflexo de todas as experiências que a gente teve, positivas, negativas, então isso vai moldando o nosso ser, nossa existência, nosso caráter. Então eu tive todas essas situações que me levaram a gostar e a querer cada vez conhecer mais.